Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu também quero cumprimentar os irmãos que nos assistem, que nos acompanham na live. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos começar a nossa aula desse domingo, dia 27 de abril de 2025. Deixa eu passar aqui. Aí. Muito bem, nós estamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos. E eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia no capítulo 8. Hoje vamos estudar o 8º capítulo. Atos, capítulo 8. Será o alvo da nossa aula nessa manhã. A nossa ideia é estudar o livro todo, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Obrigado, Rodrigo. Tentando entender, compreender e praticar esse importante livro do Novo Testamento. Esboço do livro. Eu sempre trago esse esboço em linhas gerais para que nós tenhamos uma ideia do todo para entendermos as partes. Ele está dividido em 3 partes. Primeira, o Evangelho em Jerusalém e na Judéia, capítulos 1 a 7. Segunda, o Evangelho em Samaria, capítulos 8 a 12. E terceira, o Evangelho nos confins da terra, capítulos 13 a 28. Vocês estão vendo ali em vermelho. Hoje nós vamos começar a segunda parte. Terminamos a primeira fronteira da evangelização. O Evangelho está se espalhando, conforme nós temos visto. Ele começa em Jerusalém, vai se espalhando para a Judéia, e hoje nós vamos ver que ele vai chegar em Samaria. Então, as fronteiras da evangelização estão avançando, e a partir de hoje nós vamos começar a segunda parte, o Evangelho em Samaria. Muito bem. Na semana passada, eu coloquei domingo passado aí, mas na verdade foi domingo retrasado. Domingo passado nós estávamos aqui bem cedo, né? Bem cedinho. Tivemos o culto da ressurreição às 6:30 da manhã. E então foi no domingo retrasado, nós estudamos Atos 7, a defesa de Estevão. Veja aí, só a título de relembrar, o que diz aí Atos 7, versículos 2 e 3. Foi o que nós estudamos há 2 domingos atrás. Diz assim, Atos 7, versículos 2 e 3. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, nós estudamos todo o capítulo, este longo capítulo, são 60 versículos, onde Estevão apresentou a sua defesa diante do Sinédrio, o tribunal eclesiástico judaico. Um sermão valioso, diga-se de passagem, uma bela aula de história, a história da redenção, a história do povo de Deus. Na minha Bíblia está anotado aqui, ele fez cerca de 50 citações do Antigo Testamento, de cor, no improviso. Isso significa que ele conhecia a história do seu povo, a história da redenção. Muito bem, então hoje nós vamos avançar mais um pouco. A nossa ideia é estudar o capítulo 8, a chegada do Evangelho em Samaria. É o que nós vamos ver aí, são 40 versículos. Nós vamos tentar expô-lo nessa manhã. Esboço de Atos 8. Eu sempre gosto de mostrar o todo e depois a gente vai detalhando cada uma das partes. O capítulo está dividido em 5 partes. Primeira, a perseguição contra a igreja, versículos 1 a 3. Segunda,
a pregação de Filipe, versículos 4 a 8. Terceira, a ilusão de Simão, versículos 9 a 13. Quarta, a missão dos apóstolos, versículos 14 a 25. E quinta, a conversão do eunuco, versículos 26 a 40. Então, se vocês observaram aí, os 5 pontos ou as 5 partes terminam em ão. Olha só, perseguição, pregação, ilusão, missão e conversão. Tudo termina em ão, certo? Perseguição, pregação, ilusão, missão e conversão. Pronto, esse é o resumo de todo o capítulo 8. E agora então nós vamos detalhar cada uma dessas partes aqui. Primeira parte, a perseguição contra a igreja. Veja aí, versículos 1 a 3. Nós vamos lendo e expondo e tirando algumas lições. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, a informação inicial que nós temos aqui, no início do capítulo 8, é sobre a perseguição da igreja. No versículo, o texto começa falando sobre um personagem que vai ser muito importante, tanto no livro de Atos, como em todo o Novo Testamento. O texto começa dizendo que Saulo consentia na sua morte. Paulo concordou ou concordava com a morte de Estevão, que no capítulo 7, no final do capítulo 7, foi morto por apedrejamento. Saulo ainda é um jovem, ele segura as vestimentas de Estevão, ele concordava com a sua morte. Observem no versículo 1 ainda, a parte B, diz, naquele dia é uma referência ao dia da morte de Estevão. Naquele dia houve grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E você percebe no final do versículo 1, há duas fronteiras aqui, Judeia e Samaria. Então lembra, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então, em 8:1 de Atos, nós temos aí uma transição da segunda para a terceira. Então, as palavras finais do versículo 1 falam sobre a Judeia, segunda fronteira, e fala sobre Samaria, a terceira fronteira. É importante a gente falar sobre o evangelho em Samaria. Para nós, pode não parecer ter tanto peso assim. É o evangelho em mais uma cidade apenas. É o evangelho que sai de Jerusalém, que vai para a Judeia e que chega em Samaria. No entanto, essa palavra, ela causava uma certa, esse nome, né, essa cidade, causava uma certa ojeriza nos ouvidos dos judeus. Os judeus não se davam com os samaritanos. O que Jesus havia dito lá no capítulo 1 de Atos é que os apóstolos deveriam pregar o evangelho, inclusive para os seus inimigos, os samaritanos. O evangelho em Samaria, ele quebra um preconceito cultural, racial e religioso. Vocês se lembram, por exemplo, Samaria, lá no Antigo Testamento, era a capital do Reino do Norte. Samaria era liderada pelos reis do norte, que se desviaram do povo de Deus. Quando o reino lá de Israel é dividido em norte e sul, rapidamente Samaria torna-se a capital do Reino do Norte. E lá em Samaria é estabelecido o culto misto, a idolatria, o povo vai se desviando dos caminhos do Senhor. Deus manda um profeta muito conhecido nosso, que é o profeta Elias, para denunciar os pecados de Samaria.
os samaritanos, por assim dizer. Então, até que o povo vai se desviando de Deus, se afastando dos caminhos do Senhor, até que o reino do norte, inclusive a capital Samaria, ela foi destruída em 722 antes de Cristo. O reino do norte, cuja capital era Samaria, ela foi levada para o exílio, para o cativeiro pelo Império Assírio, 722 antes de Cristo. Então, esse é o ponto histórico. Lá em 722 tem um problema estabelecido. O rei da Assíria, o que ele fez? Ele mandou pessoas para habitar em Samaria, pessoas que moravam no seu país, e eles começam a fazer um culto misto. Eles não adoravam mais apenas o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Não sei se vocês se lembram, por exemplo, mas como o rei da Assíria mandou pessoas para Samaria, e eles estavam adorando a Deus de forma certa, Deus levantou leões, e os leões estavam matando as pessoas. Lembram disso? Todo mundo lembra aqui dos leões? Não? Todo mundo? Então, pelo fato de que Deus não estava sendo adorado corretamente, Deus mandou leões, e esses leões começaram a matar as pessoas, os adoradores falsos, é o culto misto. Então, o rei ficou sabendo, e o rei falou, então faz o seguinte, pega um sacerdote que está na Assíria, pega um sacerdote e manda ele lá para Samaria, para que ele ensine sobre o culto, como que deve ser o culto, como que deve ser a adoração, para ver se esses leões aí param de matar as pessoas, a falsa adoração, o culto misto. Então isso começa em 722. Por exemplo, lá em João 4, lembra que Jesus se encontra com a mulher samaritana? Lá em João 4:4 está escrito o seguinte, e era-lhes necessário atravessar a província de Samaria. Jesus se encontra com aquela mulher, conversa com ela, pede água, a gente conhece a história toda lá. Os discípulos haviam saído para comprar comida, e quando eles voltam, eles ficam escandalizados, porque Jesus estava sendo judeu, estava conversando com uma mulher samaritana. Jesus conhece a história da mulher e pede para ela chamar o marido dela, e ela diz, não, eu já tive 5 maridos, e o 6º que eu estou nem é meu marido, e a gente conhece toda a história lá. Os discípulos, quando voltam com comida, ficam escandalizados, porque Jesus estava conversando com uma mulher samaritana. Então, veja, nós temos aí, no mínimo, 700 anos, 7 séculos de inimizade, de muita inimizade entre judeus e samaritanos. O judeu, se ele visse um samaritano passando se ele estivesse na mesma calçada com um samaritano, ele mudava de calçada, para não passar de frente com o samaritano. E aqui em Atos, então, quando diz que o evangelho está em Samaria, é uma revolução. Para nós é só mais uma cidade. O evangelho chegou em Samaria. Mas veja, é Deus tentando quebrar uma barreira cultural, religiosa, e fazendo com que o evangelho fosse pregado também para os seus inimigos. Esse é um detalhe. Naquele dia houve grande perseguição. E tem outro detalhe. Deus mandou que o evangelho fosse pregado até os confins da terra, mas os apóstolos, me parece que os apóstolos acomodaram. E eles ficaram ali mesmo. Ficaram em Jerusalém. A ordem de Jesus é, leve o evangelho até os confins da terra. Então eles não foram. Eles não levaram. Então Deus deu uma mexidinha lá. E a forma de Deus dar essa mexidinha e espalhar todo mundo, e o evangelho avançar as fronteiras, então é por isso que o texto fala de uma perseguição. Vocês já repararam que parece que é cômodo para a gente, nós ficamos todo mundo aqui no mesmo lugar, tá bom aqui, daqui não saio, daqui ninguém me tira, a gente vai acomodando com o tempo, só que a ordem de Deus é espalhem, preguem o evangelho, levem-no avante.
E eles, aqui está bom, e eles não estavam avançando, então você tem aí uma perseguição. Através da perseguição, houve uma grande, o pessoal começou a dispersar. Diz o texto que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Aí eles vão para a região 2, Judeia, e vão para a região 3, Samaria, porque tem os inimigos lá esperando. Há um problema histórico de pelo menos 722 anos atrás. Tem que resolver essa oposição aí com os samaritanos. No versículo 2 é dito que homens piedosos sepultaram Estevão, houve um grande pranto, grande choro lá. E no versículo 3 é falado sobre Saulo. Ele assolava a igreja, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no culto. E é curioso, né, que o que Saulo de Tarso fazia, ele com isso entendia que estava prestando culto a Deus. É incrível. É impressionante o que a religião faz com o ser humano. A religião vai distorcendo as coisas e por causa dos meus dogmas, por causa daquilo que eu acredito, isso dá, entre aspas, respaldo para o que eu faço. É impressionante. Paulo, ao perseguir, ao assolar a igreja, prender homens e mulheres, jogá-los no cárcere, na prisão, ele entendia que com isso estava oferecendo culto a Deus. É impressionante. O muçulmano faz algo semelhante. O muçulmano, quando entra num restaurante, leva uma bomba lá, quando explode, que mata pessoas e mata cristãos, ele entende que está prestando culto a Deus. É impressionante. Se Deus fez o homem religioso, mas a religião pode torná-lo, ao invés de torná-lo alguém melhor, pode torná-lo um monstro. João Calvino, o grande reformador do século XVI, nascido em 1509 e falecido em 1564, ele dizia que Deus colocou duas coisas no ser humano. Ele chama de semens religiones e sensus divinitatis. São expressões latinas. Semens religiones é a semente da religião. Todo ser humano tem a semente da religião no seu coração. E o sensus divinitatis é o senso do divino. Todo mundo tem o senso do divino. Se eu não encontro o divino verdadeiro, eu faço um divino para mim. Semens religiones e sensus divinitatis. É por isso que eu tenho muita dificuldade, né, com os ateus, né? Tem gente que fala que é ateu, ou à toa, ou ateia, ou alguma coisa assim, né? Mas o ateu é o seguinte, ele é ateu até o avião começar a cair, certo? Quando o avião começa a cair, ele, ai meu Deus do céu. Mas você não era ateu até 5 segundos atrás? Então o avião caindo termina todo o problema de ateísmo no mundo lá por conta do medo. Então, todo mundo tem esse senso religioso, porque Deus colocou no coração de todos. Se o homem não adora o Deus verdadeiro, ele adora uma árvore, ele adora uma vaca. Lá na Índia, assim, né? Passar uma vaca na avenida principal lá, para o mundo lá, porque chegou a vaca e é divina e etc. Muito bem, então, Saulo, ele fazia o que fazia e com isso ele dizia que estava prestando culto a Deus. Muito bem, vamos avançar mais um pouco. Lembrando que é tudo com ão. A segunda parte. Acho que travou aí. Pessoal aí, alô, além? Pode ir? Aí. Segunda parte, a pregação de Filipe, versículos 4 a 8. Veja só o que diz o texto. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, o terceiro limite, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados,
e houve grande alegria naquela cidade. Então, observem que aquele problema histórico, cultural, racial, religioso, um problema que já perdurava por pelo menos 700 anos, ele começa a ser extinguido por causa do Evangelho. Olha o poder que o Evangelho tem de salvar, de transformar e de levar o homem a Deus. Então, Filipe é o responsável por pregar. Lembram-se naquela eleição dos 7? Lembra que eu falei para os irmãos que os 7 nomes ali apresentados, eles estão numa certa ordem de importância. O primeiro nome que aparece na lista é Estevão, lembra? Estevão, Filipe. O Estevão, ele foi morto, ele prega lá no capítulo 7, ele é morto. E aí entra em cena o segundo nome, Filipe. E esse Filipe era alguém que pregava a palavra de Deus. Lá na frente a gente vai ficar sabendo que o Filipe era casado, não é? Lembra disso? Ele era casado e que ele tinha 4 filhas. 4 filhas e elas profetizavam, elas também falavam, anunciavam a palavra. Filipe vai aparecer lá na frente. Nós vamos ficar sabendo da família dele, alguém vai ser hospedado na casa do Filipe mais para frente. Mas é ele o segundo nome dessa lista que rompe fronteiras e anuncia o evangelho agora em Samaria, os samaritanos que eram inimigos de Jesus, do povo dos judeus. Jesus contou uma parábola, lembra a parábola do bom samaritano? Quando Jesus conta aquela parábola, lembra? O sacerdote não ajudou, lembra? O levita não ajudou. E quando Jesus fala assim, olha, o samaritano foi lá e ajudou. Aí Jesus pergunta assim, olha, o ódio era tão grande que até falar Samaria ou samaritano era complicado. Aí Jesus pergunta assim, qual foi que o próximo lá? E a resposta do judeu é, aquele que usou de misericórdia para com o próximo. Bem, aquele que usou de misericórdia é para não falar a palavra mágica. Certo? Quem para você parece ter sido o próximo? Aquele que usou de misericórdia para com o homem que estava caído. E isso é para não falar a palavra que revela todo o meu ódio. Ele podia ter falado assim, o samaritano, porque Jesus falou, né? Certo samaritano. Então a resposta deveria ser o samaritano. Mas ele troca samaritano por aquele. Porque dizer samaritano revela o ódio que está no coração dele. Então veja a barreira, a raiva, o ódio entre eles. O judeu orava assim, Uma das formas de gratidão que o judeu fazia, que ele orava agradecendo a Deus, graças te dou, porque eu não nasci samaritano. Não, oração de gratidão é outra coisa, gente, entendeu? Uma coisa é uma coisa, lembra? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Oração de gratidão é uma coisa, o que você está fazendo está revelando o seu ódio, não é gratidão, é ódio. Então, Filipe vai até Samaria, prega o evangelho, versículo 6. As multidões atendem o que Filipe falava, e fala que muitos milagres, versículo 7. Curas, milagres extraordinários, pessoas endemoniadas que eram livres, libertas, e o resultado no versículo 8, claro. E houve grande alegria naquela cidade. Quando o texto diz que houve grande alegria naquela cidade, pode acreditar, é grande alegria. Poderia ser grandíssima alegria. Nós estamos falando de um rompimento histórico de pelo menos 700 anos, em que pessoas estão sendo salvas, outras estão sendo libertas de espíritos imundos, e outras paralíticos e coxos são curados. O que isso vai causar? Alegria. Olha o que o evangelho é capaz de fazer quando ele é anunciado. Aliás, a palavra de Deus fala que a palavra de Deus nunca volta vazia, né? Toda vez que o evangelho é pregado,
o evangelho ela não volta vazio. Muito bem, vamos avançar mais um pouco aqui. Terceira parte, a ilusão de Simão, versículos 9 a 13. Mais um ão aqui, então perseguição, pregação e agora ilusão. Versículo 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Simão, esse Simão é uma figura aqui, e é uma incógnita, inclusive. A grande questão que eu fico em dúvida e me parece que o texto não responde, não sei se você tem essa impressão também, e a pergunta que eu levanto é se o Simão se converteu mesmo. Se o Simão teve a sua vida mudada. Ele era mágico, ele iludia as pessoas, ele enganava o povo de Samaria, e ele era considerado um grande vulto, mentindo. Aí eu fiquei pensando, imagina se ele falasse a verdade. Seria um vulto maior ainda. Ele fazia mágica, aliás, toda vez que eu leio esse texto aqui, eu lembro, não sei por, eu lembro do Mr. M. Lembra? Mr. M lá e tal, né, que vinha e estragava todas as mágicas lá, contava os segredos e tal. Diz que ele praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele de grande vulto, ser ele grande vulto. Então, contando mentiras, ele é chamado no versículo 10, esse homem é chamado de grande poder, com letra maiúscula. Observem como é impressionante a cegueira do homem. Com mentiras, enganando, fazendo mágicas, esse homem era um grande vulto. E eu fiquei pensando, imagina se ele tivesse com a verdade. E aí, ele é assim, ó, você é mais ou menos assim o que eu percebo. Você é grande até chegar alguém maior, não é assim? É sempre assim. Você é grande, você é poderoso, você é um grande vulto até chegar alguém maior. Ele é um grande vulto em Samaria, mas daqui a pouco os holofotes vão todos para Filipe. Porque Simão é grande, mas o Filipe é mais maior não existe, né? Mais maior de grande, né? Simão é grande, mas o Filipe é maior. O Filipe está com a verdade. O Filipe faz coisas, o Filipe expulsa demônios, ele cura paralíticos e coxos, traz grande alegria, o que ele faz é verdade, o que eu faço não, eu preciso enganar, preciso ocultar, o que eu faço é mágica. Então, ele é o grande poder, até chegar o Filipe na cidade. Aliás, duas curiosidades sobre Simão aí, né? Daqui a pouco eu falo as duas curiosidades, por enquanto só uma. Sobre Simão, o nome Simão significa aquele que ouve. Simão. Não tem um Simão famoso que é do nosso time, não tem? Quem que é? Simão Pedro. O nome dele é Simão. Aliás, Pedro tem 3 nomes, né? Por falta de nome assim, ele tem 3 nomes. Tem horas que ele é chamado de Simão, tem horas que ele é chamado de Pedro, e lá em Gálatas 2 ele é chamado de Cefas. Então você poderia escolher aí. Você pode chamá-lo de Simão, de Pedro ou de Cefas. E Jesus chamava, dependendo do assunto, Jesus mudava o nome. É curioso isso. Quando Jesus queria que Pedro prestasse atenção,
eu vou falar uma coisa para você. É igual o seu pai, né? O pai vai falar alguma coisa. Pô, presta atenção, menino. Lembra quando, pelo menos comigo era assim, quando o seu pai ou a sua mãe falava seu nome completo? Acontecia isso com vocês ou só comigo assim? Acontecia, né? Pelo menos com o Fernando, né? Quem tem nome grande, imagina o pai do Dom Pedro lá falando os 18 sobrenomes que ele tinha lá, né? Mas quando meu pai falava meu nome completo, atenção dobrada. Alguma coisa importante, alguma bronca aí, coisa séria vai sair. Falou o nome completo. Edivaldo Alves da Costa. Que isso? Parece lista de chamada, está na escola lá. Para quê? Falo primeiro, eu já entendo. Precisa não. E Jesus fazia algo semelhante. Quando Jesus queria que Pedro prestasse muita atenção no que ele ia falar, ele trocava o nome. Lá em João, por exemplo, trocava e dobrava. Lá em João ele diz assim: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar, mas eu orei por vocês. Não é só um Simão, são dois Simões. Simão, Simão. A ideia é que se Simão significa aquele que ouve, então aquele que ouve, preste atenção. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar, mas eu roguei por vocês. Jesus não falou, Pedro, Pedro. Mas quando foi para falar das bases da igreja, ele não falou, tu és Simão, e sobre este Simão edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, e tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aliás, o entendimento sobre esta pedra, de quem é a pedra, vai trazer uma teologia que já tem 2000 anos. Em breve teremos um conclave. Vocês estão acompanhando aí, né? Morreu alguém importante, o Papa Francisco. A partir do dia 6 de maio vai ter um novo conclave. 135 cardeais vão eleger um novo Papa, sucessor de Pedro, na visão deles. Então, o que você entende sobre o significado desta pedra, quem é esta pedra, e para o catolicismo a pedra é Pedro, então precisa eleger um novo Papa, por causa da sucessão. Eu tenho acompanhado alguns vídeos tentando entender toda a heresia católica. Estou tentando entender algumas coisas aí. Então, esse é um primeiro detalhe sobre o Simão. Daqui a pouco tem outro detalhe. Então, é aquele que ouve. Jesus, então, chamava ora de Pedro, ora de Simão, e lá em Gálatas ele é chamado de Cefas. Muito bem, ainda sobre a ilusão aqui de Simão, o versículo 12 diz o seguinte: Filipe, eles deixam de dar crédito para Simão e passam a dar crédito para Filipe. Veja só, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava, a respeito do reino de Deus, notem essa expressão, reino de Deus, é a mesma mensagem que Jesus começou o seu ministério. A mesma. Lembra quando ele começa lá em Mateus capítulo 3, capítulo 4, que Jesus diz assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. É a mesma mensagem. Só muda o mensageiro. Jesus não está mais, mas os apóstolos precisam continuar falando sobre o reino de Deus. Que está, Jesus diz, olha, o reino de Deus está se aproximando, o reino de Deus está chegando, o reino de Deus está dentro de vós, e o reino de Deus não vem com visível aparência. Essa é a progressividade da revelação em relação ao reino de Deus. Diante de Pilatos, por exemplo, Pilatos perguntou, você é rei? Você é rei? Sim, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então, o reino não é daqui, o reino não vem com visível aparência, mas é um reino transformador, um reino que as pessoas grandes e ditas ou consideradas poderosas não são aquelas. A mensagem de Filipe é uma afronta contra Simão. O reino de qual eu prego não ilude as pessoas, não as engana, não as mantém aprisionadas e longe de Deus.
Aí no versículo 13 fala sobre o Simão, que abraçou a fé, foi batizado, e ele fica observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Ele está extasiado por uma razão muito simples. Se com mentiras as pessoas estão impressionadas comigo, imagina com a verdade. Imagina se em nome de Jesus levanta e anda. Se com mentira eu engano pessoas, imagina esse Filipe. Se eu sou o grande poder, o Filipe é o que então? Certo? É um poderosíssimo, sei lá, que nome que nós daríamos para o Filipe. Muito bem, vamos avançar mais um pouco aqui. A quarta parte, a missão dos apóstolos. Em linhas gerais, só para os irmãos terem uma ideia, o que acontece aqui é o seguinte. Os apóstolos que permaneceram em Jerusalém ficaram sabendo que o evangelho avançava, que o evangelho tinha saído da Judeia, as regiões mais próximas de Jerusalém, e que já estava em Samaria. Os 12 apóstolos estavam centralizados em Jerusalém, e eles vão mandar aqui 2, Pedro e João. Olha, vão até lá e verifiquem o que está acontecendo. Como assim o evangelho? Porque, inclusive a gente vai ver mais para frente, Pedro entra na casa de um estrangeiro e ele foi repreendido. Por isso, Pedro vai na casa de um centurião romano, lá no capítulo 10, vai na casa do Cornélio, a gente vai estudar sobre isso, e ele foi repreendido, corrigido. Ele teve que dar explicações depois. Por que você foi na casa do Cornélio? Ele é um romano, ele é um ímpio, ele não faz parte do nosso povo. Porque eu sempre falo uma coisa interessante, uma dica para vocês aí, né? Tem hashtag, não tem hashtag fica a dica, o pessoal não brinca assim, né? Hashtag fica a dica. Toda vez que você for ler a Bíblia, toda vez, coloque a sua cabeça como se você estivesse ali. Isso vai enriquecer muito mais o texto. Qualquer texto da Escritura que você estiver lendo, imagine que você está ali. Imagine que você faz parte dessa história. O texto vai sem dúvida, vai crescer muito mais em significado. Porque, veja, precisa ir Pedro e João fazer uma viagem, ir até Samaria para verificar um fato que era verdadeiro. Como assim o evangelho está em Samaria? Agora há pouco eles estavam escandalizados, não estavam? Pedro e João, quando voltaram de comprar alimentos lá em João 4, eles estavam escandalizados por verem Jesus conversando com uma mulher samaritana, pedindo água. E como assim? Nós estávamos escandalizados agora há pouco, e tem um dos nossos, Filipe, está pregando lá, o evangelho está avançando, indo além das fronteiras. Como assim? Vamos verificar. As fronteiras estão caindo. Sempre há preconceitos, né? Sempre há preconceitos. Então, fica essa dica. Leia a Bíblia. Você está em Atos 8, coloque a tua cabeça aqui. Imagina que você está no meio daquelas pessoas, o Simão aparece ali, todo mundo acha que ele é um homem poderoso, você está desconfiado que na verdade ele é um grande mentiroso, você está de orelha em pé, observando as coisas, coloque a sua cabeça ali. Porque qual é o problema? Nós lemos a Bíblia sabendo do final, não é assim? Isso de certa forma nos atrapalha, porque a gente sabe o final. Por exemplo, você lê o livro de Jó, você lê Jó, aí você já sabe o final, né? Aliás, nós passamos por Jó, né? Você vai para o começo, você lê o começo, o problema, e você quer saber a conclusão, não é assim? Só que o livro tem 42 capítulos, e 2 capítulos na introdução, e 1 capítulo no final. Está faltando 39. Então, foca nos 39. Certo? Coloque a sua cabeça ali. Imagina que você está com os amigos de Jó e que você fez aquela viagem
e que você está escandalizado, você vê Jó num canto com um caco ali, você vê ele ali. Não é possível. Não é o Jó que eu conheci. O Jó que eu conheci era um homem íntegro, o corpo dele estava são. Todo mundo está espantado porque até ontem o Jó estava bonzinho. E também ninguém tem notícias de que houve aquela reunião lá no céu, aquele problema todo. Então, são 42. O que a gente faz, né? Quando a gente não está interessado, a gente adianta, não é assim? Você lê a introdução, 2 capítulos, lê o final, mas você perdeu, são 39 capítulos de conversas e mais diálogos. Coloque a sua cabeça ali. Outro exemplo interessante é o exemplo de Abraão, quando ele vai sacrificar o seu filho, lembra? Lembra disso? Ele sai para sacrificar e você sabe, lá no final vai aparecer um bicho mesmo, né? Não é assim que a gente pensa? Lá no final vai aparecer um cordeiro, ele preso entre os arbustos lá. Agora imagina o Abraão que não sabe que vai aparecer cordeiro. Imagina o menino que tem por volta de 15 anos e fala, pai, tem um problema aqui, né? A gente vai oferecer um sacrifício, se vai oferecer um sacrifício, pressupõe que tem que ter um animal, né? Cadê o animal? Quem é que vai ser morto? Aí o pai não pode falar. Não é assim? Quem vai ser morto? Você. Você vai ser morto. E então Abraão tem que dar uma resposta meio assim, sabe quando você responde, mas não responde? E aí Abraão diz assim, Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Por enquanto é você. Por enquanto, lá no íntimo ele está dizendo assim, por enquanto é você. Mas a resposta aqui, uma coisa é o que eu penso, outra coisa é o que eu falo. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Então, Pedro e João, eles precisam ir até lá para verificar o que está acontecendo. Vamos ler aí o texto. Versículos 14 a 17. Pedro e João visitam Samaria. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, e outro detalhe, né? Ouvindo. As notícias não correm tão rapidamente como hoje, correto? Não tem jornal, não tem WhatsApp, Facebook, não tem redes sociais. Então, as palavras são colocadas aqui e a gente precisa pensar. Eles ouviram, mas assim, Filipe pregou hoje, domingo, amanhã, segunda-feira, está todo mundo sabendo já. Então, esse ouvindo é em marcha bem lenta, certo? Ouvindo os apóstolos, não sabemos quanto tempo depois, não tem redes sociais, não tem televisão, que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente sido batizados em nome do Senhor Jesus. Percebam, 17. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Percebam que os samaritanos dá-nos a impressão que eles nem sabem quem é o Espírito Santo. Portanto, os samaritanos aqui, eles provavelmente não estavam no dia da festa, no dia lá de Pentecostes, no capítulo 2, quando o dom de línguas é derramado, quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Então, eles foram batizados apenas em nome de Jesus. E Pedro e João, que estavam cheios do Espírito Santo, vão até lá para que eles também recebam o Espírito Santo da mesma maneira que os apóstolos receberam. Aí vai entrar em cena novamente o Simão, e aqui eu falo o segundo detalhe sobre ele. Versículos 18 e 19, o pedido do mágico Simão. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Perceberam o que acontece aqui? Agora ele tem dinheiro, né? Ele tem dinheiro, ele ilude as pessoas com as mágicas, e ele quer comprar. Ele quer comprar o dom de Deus. Mas o dom de Deus não está à venda. Não se pode comprar o dom de Deus. Concedei-me também este poder. Vocês falam qual o preço aí? Me falem o preço, o valor
que eu posso comprar, porque aí, se mentindo eu já faço esse sucesso todo, comprando um poder verdadeiro, que as pessoas são curadas e ainda recebem o Espírito Santo. Por isso que eu falei, porque eu fico sempre em dúvida se o Simão se converteu, porque lá atrás é dito que ele abraça a fé, que ele é batizado, talvez lá na empolgação, e agora ele está querendo negociar, está querendo comprar, parece que ele não entendeu. E aqui vem o segundo detalhe interessante. Esse homem chamado Simão, ele cria uma doutrina, ou não ele necessariamente, uma heresia surge na história do cristianismo por causa desse homem. O nome da heresia é simonia. Já ouviram falar? Eu coloquei ali, aparece ali, né? Simonia, tá sublinhado ali. Ao longo da história do cristianismo, a disputa religiosa, a disputa pelo poder, cria-se algo chamado de simonia, que é a compra de cargos eclesiásticos. Então, a pessoa, ela é, por exemplo, um governador ou um rei, mas ela quer ser um bispo. E aí olha, eu quero ser bispo, agora eu quero ser o padre aqui, agora eu quero ser o religioso da cidade. Então, eu quero comprar. Ele não vai estudar, ele não vai fazer o curso de teologia, não vai se matricular numa faculdade teológica, ele simplesmente, ele tem o desejo, eu quero comprar esse diploma, não tem diploma na época, né? Comprar esse cargo eclesiástico. E aí coloca-se cargos à venda. Então eu quero ser o bispo da cidade tal, eu quero ser o pároco e assim por diante. E isso é conhecido na história como simonia, por causa desse homem chamado Simão. Simonia é por conta disso. Então, nos primeiros séculos do cristianismo, século 2, 3, 4, 5, nos séculos 3, 4 e 5, a busca de poder era muito grande. Você tinha as cidades principais, Constantinopla, Alexandria no Egito, tinha Roma, tentando buscar assim a preeminência, até que finalmente, haviam 5 grandes cidades lá, e a compra de cargos rolava solto assim, e quando eu queria comprar alguma coisa, então eu pratico a simonia. Então, esse homem aqui, muito esquisito esse Simão aqui. Então, tudo isso porque ele diz assim, para Pedro e João, concedei-me também este poder, eu quero comprar para ter o Espírito Santo? Não dá. Não está à venda. Romanos 9, Paulo diz que Deus tem misericórdia de quem quer e concede a sua graça a quem lhe aprouver. Ele concede a uns, a outros não, mas isso não está à venda. Então, é curioso, né? Ao longo da história, pratica-se muito a simonia, por causa desse sujeito aqui que é dito que abraçou a fé, que se converteu, seguiu os apóstolos, muito esquisito. Sabiam da simonia? Sabiam? Acho que não? Quem sabia, levanta a mão. Quem não sabia? Tá certo. Quem não acha nada, tal, 80% não votou nem em A nem em B, mas tudo bem aqui. 80% não falou nem aqui. Aline, você quer dúvida? Está chegando o microfone aí. Pastor, não faz pergunta difícil, Aline. Vou tentar. Alguns capítulos atrás está falando sobre a descida do Espírito Santo, que naquela ocasião foi a questão das línguas estranhas, né? E aqui está falando que Pedro e João tinham o Espírito Santo, né, e impunham as mãos para que eles recebessem também. Nesse caso aqui, o receber o Espírito Santo é caracterizado também pelo dom de línguas estranhas ou não? Nesse caso aqui, pelo que eu andei pesquisando, nesse caso não. Mas vai aparecer mais para frente em que o Espírito Santo é derramado e acontece o dom de línguas.
Nesse caso, não. Mas um pouco mais para frente vai acontecer. Porque, veja só, à medida que o evangelho vai se espalhando e vai atingindo as fronteiras, Jerusalém, Samaria, daqui a pouco o nosso texto vai terminar em Cesareia, que já é uma cidade bastante distante e afastada de Jerusalém. Então, nesse caso, não. Mas há casos, e nós vamos ver mais para frente, que o Espírito Santo é derramado e acontece o dom de línguas. É por isso que, por exemplo, os pentecostais entendem que o dom de línguas ele é sucessivo. Ele não aconteceu uma vez só, mas ele acontece uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta. E por que não acontecer hoje? Essa é uma percepção que os pentecostais têm. Então, aqui não, mas depois vai aparecer, tá bom? Aqui também pode ter algum fenômeno diferente, mas não é dito. Lucas, que é bastante detalhista, né? Ele fala aqui, lá no capítulo 2, que línguas como de fogo. Então, ele viu algo diferente no dia lá do derramamento do Espírito Santo. Mas aqui ele não coloca, pelo menos textualmente, nenhum elemento diferente aqui. Muito bem, versículo 20. 20 a 23, a resposta de Pedro. Simão, que sem saber está praticando ele está praticando ele mesmo, né? A simonia, a resposta de Pedro. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus, ou seja, não está à venda. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Apesar de ter abraçado a fé, de ter sido batizado, olha o que é dito dele, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E veja que Pedro está falando de algo de fora o íntimo. Pedro não está falando de atitudes do Simão, está falando do coração. Então é algo mais certeiro, está indo por exemplo, nós não temos condição nenhuma de avaliar o coração das pessoas, né? Mas Pedro está indo mais além. Pedro nem cita as obras externas mentirosas e ilusionistas. Está falando do coração. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Versículo 22, arrepende-te, pois da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração, comprar as coisas de Deus, que depois vai ser feito a simonia. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Então, são essas duas expressões do versículo 23, são expressões muito fortes para quem é crente, para quem é calvinista, não, reformado, certo? Muito fortes para quem abraçou a fé. Versículo 24, o segundo pedido de Simão. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Então ele ficou com medo. Pedro falou expressões muito fortes a meu respeito. Então, ore por mim, para que não aconteça comigo nada disso. Depois silencia. Não saber o que aconteceu com o Simão. Ele se converteu, não se converteu? Ele se converteu ou ele estava com medo? O que aconteceu? Aí acabou o texto. Então, não adianta a gente ficar aqui conjecturando se ele se converteu ou não. Versículo 25. O fato é que depois ele morre e durante muito tempo pratica-se a simonia por causa da atitude dele. Versículo 25. Os dois apóstolos voltam para Jerusalém. Eles, porém, eles aqui é uma referência a Pedro e João, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Voltaram para Jerusalém, mas fazendo o que deveriam fazer: pregar, evangelizar. Então, uma grande barreira foi vencida
de pelo menos 700 anos. Muito bem. Última coisa. Quinta parte, a conversão do eunuco, versículos 26 a 40. Então, a primeira parte, perseguição, a segunda, pregação, terceira, ilusão, quarta, missão, no caso de Pedro e João, e o texto termina falando sobre conversão. A gente conhece bem essa história, né? A história do eunuco. Vale a pena a gente ler aqui e encerrar a nossa aula. Versículo 26, um anjo fala com Filipe. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e se foi. Já pensou você é abordado por um anjo? Olha, aparece um anjo para você e fala: eu tenho uma missão para você. Apressa-te. Vá, e dá um endereço ainda, né? E dá um endereço. Vá até no caminho de Jerusalém, que vai a Gaza. Vá lá que eu tenho uma missão para você. Versículos 27 e 28. O relato sobre o eunuco. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Agora Filipe vai falar com ele. 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, fazendo um exercício aqui, né? Vai correndo, ele está na carruagem lá, né? Os cavalos estão levando o eunuco, e o Filipe está indo a pé mesmo, né? Fazendo uma corrida aí, não sei se matinal. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Aqui tem um detalhe interessante. Existe um livro, muito famoso inclusive, o nome do autor é Gordon Fee. O nome do livro é Entendes o que lês? Todo seminarista é obrigado a ler este livro. O autor é Gordon Fee. Nós chegamos no seminário, vai ter uma das disciplinas, eu tive 86 disciplinas ao longo do curso, 86 matérias diferentes, e uma delas nós temos que ler este livro. Entendes o que lês? Geralmente quando eu chego na igreja, que eu vejo alguém que está lendo a Bíblia, a primeira coisa que eu falo é mais forte que eu. Está lá lendo a Bíblia assim e tal, né? Aí eu chego na pessoa e falo: entendes o que lês? A pessoa não entende. Não dá tempo contar a história, né? Não dá tempo contar a história para ele. Não, eu estou falando essa frase porque existe um livro do Gordon Fee, Entendes o que lês? E o livro é um livro de hermenêutica, é um livro de interpretação bíblica. A pergunta do Filipe é a seguinte: você está lendo, você entende o que você está lendo? Você está lendo um livro, como diria Milagro, usar Milagro aqui, né? Compreendes? Falei certo, Milagro? Compreendes? Como que é? Entendes o que lês em espanhol, Milagro? Compreendes o que lês? Vai, compreendes? Então, a pergunta é essa: isso acontece com a gente, né? Eu estou lendo aqui, mas não estou entendendo nada, né? Você entende o que você está lendo? A pergunta ficou tão famosa, que o Gordon Fee escreveu um livro, ele é relativamente grosso. O Gordon Fee escreveu um livro sobre a pergunta, que é um exercício. Por que existem tantas heresias hoje? Porque, via de regra, as pessoas não sabem ou têm muita dificuldade de interpretar. Uma coisa é ler e outra coisa é interpretar. Afinal, uma coisa é uma coisa. Certo? Vamos ver aí a resposta no versículo 31. O eunuco vai falar, olha só. Você entende, compreendes o que vens lendo? E aí o Gordon Fee, baseado no versículo 30, fez um livro. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele.
Percebe que o texto é rápido, né? Se fosse eu falar, como assim? Qual é o seu nome? Quem é você? De onde você vem? Para onde você vai? O eunuco não é dito que ele fez nenhuma pergunta, né? Porque o eunuco nunca viu o Filipe na vida, certo? Primeiro que o Filipe estava correndo lá, né? Para ver se alcançava a carruagem lá. E ele diz assim, como que eu vou entender se alguém não me explicar? Versículo 32, Lucas mostra o trecho que estava sendo lido. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então, o eunuco está lendo lá. Ele está aproveitando a viagem de volta para ler um livro, né? A viagem, não sei se poderia ser demorada, e ele está lendo Isaías. Isaías. E veja que interessante, o eunuco pergunta, o profeta está falando dele mesmo ou está falando de outra pessoa? E aí o Filipe, que já é bom no negócio, né? Já é bom na pregação, e o texto que ele está lendo é Isaías 53. O servo sofredor. Está lendo o texto certo. Está lendo o texto apropriado. Por isso que o Filipe perguntou, você compreendes o que vens lendo? Não. Como é que eu vou compreender se não tem ninguém que me explique? Isaías 53 é um quadro do sofrimento do Messias. Que fala, que lembra que ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele pega, aliás, Isaías 53, é de chorar, porque alguém que é moído, Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Então Filipe vai explicar, veja aí a partir do versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, Isaías 53, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não me perguntem como que foi isso. Antes que a Aline faça, eu tenho mais uma pergunta. Estou brincando, viu, Aline? Como que foi isso aqui? Alguém tem alguma ideia? Eu queria muito saber. O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Está vendo? Eu suspeitei desde o princípio. Eu tinha um professor que falava assim, olha, todo mundo em uma certa medida consegue fazer profecia, né? Ele chamava de profecia por probabilidade. Profecia por probabilidade. Todo mundo é um profeta por probabilidade. Por exemplo, você está numa igreja, essas igrejas que pregam a cura, etc. Você está numa igreja assim, tem 500 pessoas lá no culto. Aí o pregador fala assim lá na frente, né? Deus está me mostrando que tem pelo menos 7 pessoas com dor de cabeça. Certeza. Profecias de 500? É só 7 pessoas com dor de cabeça. E aí, por favor, os 7 que Deus está me mostrando, os 7, vem aqui na frente, nós vamos fazer uma oração por você. Aí fala assim, Deus está me mostrando aqui, Deus está me mostrando que tem umas 50 pessoas endividadas. Fantástico o negócio. Vocês acham que vai levantar só 50? No final para 503. Mas não era só 500, apareceu mais
Apareceu mais um. Já passo para a senhora. Então, veja, profecia por probabilidade. Meu professor, reverendo Hermisten Maia Pereira da Costa. Como que o Senhor arrebatou a Filipe? Eu vou ficar. Alguém tem uma versão diferente aí da minha? Alguém tem? A minha é arrebatou. Como é que está na de vocês aí? Arrebatou? Então é o arrebatamento de Filipe, né? Não me a Aline, a irmã ali, vou ficar devendo. Deixa eu só terminar aqui, eu passo para Araci. Verso 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. O cara sumiu assim, ó. O eunuco não está mais vendo ele. Depois, quando chegar no céu, vocês perguntam lá, Filipe, como que foi aquele negócio lá do arrebatamento lá e tal? Pergunta para o eunuco, né? Como é que foi? Você olhou para o lado, para o outro, não viu ninguém, segue a vida, né? E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Cesareia já está bem distante de Jerusalém. Lembra? Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, e o capítulo 8 já termina em Cesareia Marítima, ou seja, Cesareia de Filipe.